nós devemos tomar em consideração a longa duração da igreja e os tempos remotos em que este cerimonial, essa liturgia foi estabelecida e como é que repercutia no mundo de então, para compreendermos inteiramente o que é que a igreja fazia e tinha a intenção de fazer no passado, por ocasião da quarta-feira de cinzas. E nós compreenderemos então melhor quanto o mundo de hoje está distante da igreja. A cerimônia de hoje, a cerimônia de quarta-feira de cinzas, que nós hoje estamos estudando, a cerimônia de quarta-feira de cinzas abrirá a quaresma. Qual vai ser a atmosfera da cidade de São Paulo? A mesma de todos os outros dias do ano. E não diferirá sensivelmente da miserável atmosfera dos dias de carnaval. Essa é a realidade. Os pecadores serão menos numerosos do que na Idade Média, na Antiguidade, épocas felizes em que essa cerimônia se foi constituindo até tomar o seu aspecto definitivo. De modo nenhum. Pelo contrário, o número de pecadores cresceu imensamente, tornou-se a maioria, mas a imensa maioria da população, a maioria ufana, a maioria dominadora, a maioria depreciativa da população, que olha com desdém, com pouco caso, que persegue o homem que vive segundo a lei de Deus. Nas igrejas, em tantas e tantas e tantíssimas igrejas, esse mundo está construído, esse mundo aí fora, das enormes cidades babilônicas, esse mundo está construído diretamente sobre a negação da gravidade do pecado, a negação do próprio conceito do pecado. Se fosse só a negação, ainda seria pouco. É a inversão. A virtude é desprezada, é ridicularizada, é perseguida. O pecado não é apenas admitido, ele é glorificado. O Papa tal, já não me lembro o nome, resolveu instituir isso para toda a cristandade. Então ficou e aqui está. Soldados romanos, Bari, o ano militanto, de toda a história, a igreja vai tirando joias, com a naturalidade de quem se gloria de ser anciã. Ela sabe que para ela não há velhice, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E à medida que ela caminha, a sua juventude eterna vai sendo renovada. E por causa disso, ela vai se adornando com as recordações diversas do passado. E é justo, portanto, que exemplo dela, fazendo aqui algumas reflexões que não poderão ser longas a respeito disso que acabamos de ouvir, nós devemos pensar um pouquinho em como eram as cidades, em como eram as paróquias, em como eram as abadias do tempo em que essa liturgia se constituiu definitivamente. Essa liturgia se constituiu provavelmente de modo definitivo, como grande parte da liturgia, na Idade Média. Alguma coisa ainda se acrescentou nos tempos modernos, nos primeiros séculos dos tempos modernos, e depois quase nada se acrescentou. Bem, como eram as cidades nesse tempo? Pensemos numa cidade medieval. Pensemos nas pinturas das cidades medievais, nas iluminuras, nos pergaminhos que nos representam as cidades. Cidades pequeninas, com as ruas estreitas, tendo que caber dentro de muralhas necessariamente circunscritas para defender os habitantes contra o ataque noturno, em que as casas se agrupavam umas às outras como pessoas por demais juntas num auditório pequeno para elas, ainda trazendo no andar de cima uma projeção que hoje chamaria o window box, que faz com que uma parte do andar de cima se projete sobre a rua e fique quase o estender de mão do andar que está em frente. Essas cidades pequenas vivem de uma vida toda ela em torno da igreja. A gente olha a pintura e vê o principal edifício, uma seta enorme, é uma torre, são duas torres, é o campanário da igreja, em torno está a cidade. Às vezes vários campanários, são várias igrejas, são várias paróquias, são várias abadias, são vários conventos, em torno desses conventos se agrupa a população. Os grandes edifícios não são os prédios de 80, de cento e tantos andares, feitos em honra de Mamon, para que o homem possa gozar depois os favores de Bios. Não. São os prédios feitos para o culto de Deus. Tudo se agrupa em torno dele. O que se passa, portanto, dentro da igreja é fato central na vida da cidade. E uma cerimônia religiosa não é uma coisa que se passa assim,
Aqui tem uma cerimônia religiosa, ao lado tem leilão, mais adiante tem um pronto-socorro que está recebendo feridos, mais adiante tem uma casa imoral com diversões péssimas. Não, não é isso não. O centro da vida é a igreja, é a paróquia. E o que se passa dentro da igreja, para a qual aflui toda a população compacta, o que se passa dentro da igreja é o centro da vida da cidade. E o que é que se passa dentro da igreja? São pecadores públicos. Eu daqui a pouco explicarei o que é o pecador público. São pecadores públicos que vêm sabendo que é a quarta-feira de cinza e que começou a quaresma, a 40ª, quer dizer, os 40 dias de penitência e de jejum e de arrependimento para preparar os homens para participar com compunção das cerimônias que comemoram a morte sagrada de nosso Senhor Jesus Cristo e depois a sua gloriosa ressurreição. Então para isto prepara um homem, 40 dias de cerimônia que provavelmente, suponho, lembram os 40 dias do jejum de Nosso Senhor do deserto. São esses 40 dias em que os homens são convidados para isso, toda a população vai e os pecadores públicos vão também. O que é que a população pensa desses pecadores públicos? O que é o pecador público? É o homem que comete pecados que são notórios dentro da cidade. Um homem, por exemplo, que matou alguém durante o ano e que não se arrependeu do seu pecado, não foi visto confessando-se, não foi visto recebendo sacramentos e que foi visto, pelo contrário, se locupletando com o dinheiro da sua vítima que ele roubou. Esse é o outro homem que blasfemou em público contra Deus e contra a igreja, que foi repreendido por um edital, por uma ordenação do bispo, que não se arrependeu e que continuou a blasfemar o ano inteiro. Ou então um outro homem, ou uma outra família, que publicamente, à vista de todos, deixou de comparecer às missas. Aqueles que estão pública e notoriamente em estado de pecado, esses são pecadores públicos. O que é que pensa deles a opinião pública desta cidade? Sempre, na Idade Média, pensa o seguinte: eles são pecadores e, portanto, são miseráveis. São altamente censuráveis e nós devemos viver afastados deles. O homem reto não convive com o pecador. E sei que tem que ter com o pecador um trato distante, um trato frio, porque ele está em estado de pecado. Inimigo de Deus, logo ele é inimigo do gênero humano. Ele é inimigo de cada homem. E como inimigo, cada homem deve tratá-lo enquanto ele não faça penitência. Esses pecadores comparecem à cerimônia porque todo mundo vai. Mas esses pecadores, eles mesmos, em via de regra, acham que andam mal pecando. Eles reconhecem que eles andam mal. Pesa-lhes pecar. Não lhes pesa tanto que eles abandonem o pecado, abandonem as delícias do pecado. Mas pesa-lhes pecar. E eles têm vergonha do pecado que cometem. Há outros pecadores que também se denunciam como tais nessas cerimônias. São homens, às vezes, tidos como muito virtuosos, mas que aparecem de repente e declaram de público: cometi um pecado. Como o virtuoso tal, a virtuosa tal, está lá entre os pecadores, acusando-se de um pecado que cometeu. E porque foi objeto de uma honraria a que não tinha direito, porque ela foi objeto de uma consideração, ele foi objeto de uma consideração que não tinha direito, ele que agora está arrependido, quer receber o desprezo que ele merecia e que ele roubou pela sua hipocrisia, fingindo-se de bom quando não era. Ele estará entre os pecadores públicos. São só pecadores públicos que há lá? Quanto pecador privado, que cometeu pecados durante o ano, que os confessou bem, que os confessou mal, que de todo em todo não os confessou, cujo pecado ninguém conhece, mas Deus sabe que ele é pecador, e que está ali também na hora em que começa a punição, a penitência, quero dizer,
mas ao mesmo tempo perdão para todos os pecados. Os senhores devem imaginar o estado de espírito de um desses homens. O pecador público, o pecador que vai se declarar em público, o pecador que não se vai declarar em público. Eles estão andando pela rua, junto com a população inocente. Estão vendo de longe a fachada imponente da igreja, com seus santos, com seus anjos, com uma imagem do crucificado, o de nosso Senhor Jesus Cristo em estado em atitude de bênção, ou com a imagem da Virgem das Virgens, concebida sem pecado original, etc. Os vitrais, os sinos estão tocando, eles olham para a fachada da igreja, que se ergue imponente como é severidade, e entretanto acolhedora, e que lhes diz: vinde, filhos, vós pecados, mas vinde para onde o perdão vos vem. Começai por confessar-vos, começai por arrepender. Entram e os pecadores públicos podem ir para um determinado lugar, onde eles vão fazer penitência. Começa então a cerimônia, mas sobre isto eu preciso dizer mais uma palavra. É o seguinte: o homem da Idade Média, o homem da Antiguidade, como depois todos os homens que tiveram verdadeira fé, tinham uma noção profunda da gravidade do pecado. Qual é o modo pelo qual, em duas palavras rápidas, nós podemos avivar em nós esta noção que tantas e tantas circunstâncias desbotam continuamente em nós? Qual é a gravidade do pecado? Para nós compreendermos isso, eu vou fazer uma pergunta estranha. O que é que os senhores dizem de um homem do qual se afirma o seguinte: a ele, você é um tipo leviano que não se toma a sério a si próprio? Disse uma coisa tal que a resposta normal é uma bofetada. Porque se um homem não se toma a sério a si próprio, ele não é nada, não vale como nada. O próprio do homem é tomar-se a sério a si próprio. O primeiro passo para ele ser alguma coisa, ele é tomar-se a sério a si próprio. Daí figurar como asnática, se não fosse blasfema, a seguinte pergunta: Deus se toma a sério a si próprio? Deus evidentemente se toma infinitamente a sério, porque em Deus tudo é infinito. E se ele se ama infinitamente a si próprio, ele também se toma infinitamente a sério a si próprio. Deus se toma a sério a si próprio? Deus evidentemente se toma infinitamente a sério, porque em Deus tudo é infinito. E se ele se ama infinitamente a si próprio, ele também se toma infinitamente a sério a si próprio. E o resultado é que quando ele diz aos homens: tal atitude é pecado, e praticando-a tu rompes comigo, tu te tornas meu inimigo e eu me torno teu inimigo, o resultado é que ele toma isso infinitamente a sério. Pois então ele diz uma coisa, isso não produz efeito? Ele proclama uma inimizade, essa inimizade não é autêntica, ele é um moleirão que acha que no fundo não tem importância do outro de ter escarrado no rosto, se pudesse dizer isso, por meio do pecado que cometeu. Então quem é Deus? Se Deus não é sério, é o caso de perguntar: existe Deus? Deus se toma a si próprio infinitamente a sério. E é com essa seriedade que ele acompanha as ações dos homens. Com esta seriedade infinita, irradiação ou lumen de sua própria sabedoria, elemento constitutivo de sua própria sabedoria e de sua santidade, é com esta elevação, com esta seriedade, que ele está nos contemplando neste auditório. A mim que vos falo e a vós que me ouvis. Que ele estava olhando a ver com que seriedade eu estou falando e com que seriedade os senhores estão me ouvindo. Tudo é imensamente sério na presença de Deus. E o pecado, portanto, é profundamente sério. É execrável, é gravíssimo. Quem o comete rompe com Deus, está na mais miserável das situações. Um ricaço que cometeu um só pecado, este ricaço está numa situação incomparavelmente pior do que Jó no seu monturo.
Porque ele tem tudo que a terra dá, mas ele não tem nada do que o céu dá. Mais ainda, o pecador deve saber que ele pode ser punido por Deus de uma hora para outra, com pecado, com penas nesta vida, e que desgraças inopinadas podem desabar sobre ele sucessivamente. É alguém de sua família que morre, é um patrimônio seu que desaparece, é uma calúnia que agarra nele e que o acompanha como um vampiro até o momento de sua morte. É qualquer outra desgraça que pode lhe acontecer, uma doença, qualquer outra coisa que pode lhe acontecer. De um momento para outro, virá para punir nesta terra, muitas vezes, os pecados que ele cometeu. Como tudo isto é trágico. Que bagatela. Que insignificância em confronto com a pior das punições. O inferno. O inferno ou o purgatório. Uma mentira. Um pecado leve. O indivíduo comete e morre logo depois. Ele vai para o purgatório, onde, conforme as circunstâncias, ele poderá ficar 100 anos queimando. A expressão 100 anos é antropomórfica. No purgatório não há tempo. Mas devemos entender que equivale a 100 anos de penitência na Terra. Os senhores já pensaram o que são 100 anos de penitência? Isso pode acontecer com uma alma que vai para o purgatório, de um momento para outro. E o inferno? As trevas exteriores, eternas, onde o fogo queima e não ilumina, onde os piores tormentos atazanam continuamente a criatura, e ela sabe que para ela não tem mais remédio, está tudo pronto. Nada é mais nada. Então, o pecador tem a noção viva do mal que ele faz, de que ele não deveria ofender a Deus, porque Deus é infinitamente santo, verdadeiro, bom, tem o direito de não ser ofendido por nós, porque Deus é infinitamente justo e descarrega a sua cólera em certo momento sobre o pecador. E o pecador teme, e por causa disso está ele na igreja, e ele pede perdão, ele quer fazer penitência. O que é essa penitência? O que é esse perdão? São coisas distintas. Em primeiro lugar, ele deve reconhecer todo o mal que ele fez. A igreja não pratica confissão pública. O fiel não vai dizer diante dos outros o mal que ele fez. Mas a igreja o estimula a que ele tenha noção da gravidade de seu pecado. E isso nós o veremos repetido nesses salmos de um modo verdadeiramente magnífico. Salmos ditados pelo Espírito Santo. É Deus tão insondavelmente bom que ele cria o homem e dá ao homem a glória de ser criado em estado de prova, de maneira que o homem possa adquirir méritos e ser premiado por esses méritos. O homem usa mal essa prova e peca. Deus, em lugar de exterminar logo o homem, cochicha no ouvido do homem aquilo que o homem deveria considerar para medir o mal que fez. E ensina o homem como pedir perdão. É como um juiz que recebe o réu com uma majestade infinita, com um aparato de força e de severidade tremendo, mas ao mesmo tempo manda alguém entregar ao réu um bilhete que diz: se rezares ao juiz assim, na sinceridade de tua alma, se pedires ao juiz assim, na sinceridade de tua alma, o juiz te manda esse recado, ele te atenderá. E o réu caminha para Deus juiz, com oração ditada por Deus juiz. Quer dizer, maior misericórdia não se pode imaginar. Deus fala por meio dos profetas, dos homens inspirados do Antigo Testamento. Ele fala aos homens que receberam a revelação no Novo Testamento. Eles dão palavras, ele dá palavras por onde o homem reconhece seu pecado e por onde o homem pede perdão. Então, do fundo da igreja, se arrastando, vem mísero cortejo dos pecadores oficiais. Miserere mei Deus, segundo o mago da misericórdia tua.
et segundo multitude miserazione tuarum, delle iniquitate meam, quia peccatum meum ego cognosco, et peccatum meum contra me sempre, etc. Tende compaixão de mim, ó Deus, segundo a vossa grande misericórdia, e segundo a multitude de vossas bondades, apagai a minha falta, porque eu conheço o mal que eu fiz, o meu pecado está de pé continuamente contra mim. E assim vai. Mas ele reza pedindo perdão, por assim dizer, esmagado pela grandeza do seu juízo e pela infâmia de sua culpa, mas ao mesmo tempo alentado pela promessa do juiz e pela oração que o juiz lhe ensinou. Reze assim: meu filho, sinta isso, que eu me tornarei seu amigo. Julgo que os senhores sentem aí o equilíbrio magnífico que há na atitude de Deus. Próprio esmagar, e de vez em quando esmaga, mas que preferiria não esmagar. E que diz ao homem, seu inimigo: tu, filho meu mau, sê bom. Aqui estão as palavras que deves dizer. Minha graça opera na tua alma. Dize sim, e tu te tornarás mais alvo do que a neve. Mas isso não cabe numa mera ejaculatória. O senhor vê que o pecador pede muitas vezes, com muitas palavras, com muitas fórmulas diferentes. Ele pede que Deus tenha perdão dele. Por que isso? Se Deus lhe ensinou uma fórmula, a fórmula. Se Deus lhe ensinou as disposições de alma pelas quais ele pode obter perdão, e lhe ensinou as palavras pelas quais ele pode enunciar essas disposições de alma de modo próprio, correto, belíssimo, de maneira a obter o agrado de Deus, por que Deus não concede logo? Ele deixa a alma na dúvida. Deus perdoou ou não perdoou? Ele pede de novo, ele pede de novo, ele argumenta com Deus pela bondade de Deus, etc. E acaba argumentando com a glória de Deus. Meu Deus, é da vossa glória perdoai. Como quem diz: em mim nada há que mereça o vosso perdão, mas como será belo para vós que vós me perdoeis. Por mim eu não mereço, mas Senhor, vós amais a vossa glória, e por amor à vossa glória eu vos peço, dai-me aquilo que por amor a mim eu não mereço que vós me dais. Senhor, perdoai-me. Vocês compreendem então cada uma dessas palavras como bem adequada e preparando o espírito do homem, ao mesmo tempo para uma profunda compenetração do seu pecado, mas também para uma confiança enorme em que Deus o perdoará. Os primeiros salmos não falam tão diretamente de confiança. A gente tem a impressão que o sol da confiança vai se levantando à medida que os salmos sucedem. E a última palavra é uma explosão de confiança. Vós me salvareis, ó Deus. É que a graça falou no interior da alma dele e acabou lhe dando certeza de que ele foi salvo. Ele então canta de alegria: eu estou salvo. Que alegria maravilhosa é o começo da Quaresma. Porque ele está salvo, ele quer fazer a penitência. Porque ele está salvo, ele quer sofrer para expiar o pecado que ele cometeu. E por isso ele se aproxima do padre e, curvado, genuflexo, diante do padre, o padre lhe diz, lhe passa cinza sobre a testa, faz uma cruz e diz: lembra-te, homem, que tu és pó e que voltarás a ser pó. Quer dizer, cuidado, não facilite, a morte ronda em torno de ti. Deus é infinitamente bom, é verdade, ele é infinitamente justo também. Abre os olhos, vai e faz a penitência. E a penitência como é? É jejuar, é comer, passar para alguns é passar pão e água, é fazer também coisas duras. E aí vocês veem a índole da igreja. Uma das primeiras cerimônias que está mencionada aqui é a bênção dos cilícios. Como eram os cilícios? O mais das vezes eram cinturas, todas com pequenos ganchos de ferro, que arranhavam a carne de fato, e que a pessoa usava, por exemplo, durante a Quaresma, alguns santos, a vida inteira, usava em torno do tronco, sangrando e sangrando e sangrando continuamente. Vejam agora a atitude da igreja.
cilícios no fundo, como quem diz, penitencia-te até o sangue. Mas tu és meu filho. Vem cá, o instrumento da tua tortura, eu vou deitar sobre ele a minha bênção. Meus caros, os senhores fizeram como fazem todos os auditórios. Quando se fala da misericórdia, tem exclamações de encantamento. Eu quisera que quando se falasse da justiça, os senhores tivessem exclamações não menores. O homem não foi feito para se entusiasmar apenas diante da misericórdia de Deus. O homem foi feito para se entusiasmar também diante da justiça de Deus. O homem deve achar bela a justiça. Ele deve ficar penetrado de admiração pela justiça, transido de admiração pela justiça. E isso deve lhe dar entusiasmo. De maneira que quando se diz, Deus disse ao pecador, eu te execro, num outro timbre de voz, mas num timbre também inteiramente autêntico, nós possamos dizer, na nossa linguagem jorra, fenomenal. Por quê? Porque quando o pecador compreende o mal do seu pecado e vê quanto Deus odeia seu pecado, ele percebe a pureza de Deus. E percebendo a pureza infinita de Deus, como pode ele não se entusiasmar? Aquele que tem horror ao pecado ama a virtude que o pecado nega, que o pecado transgride. E, portanto, é preciso, é gravemente necessário que nós nos entusiasmemos diante da severidade de Deus. Oh, meu Senhor, como vós odiais meus pecados, eu vos peço, dai-me uma centelha de vosso ódio sagrado aos meus próprios pecados. Que bela oração! Quão pouca gente a faz. Logo depois, é claro, nós devemos pedir misericórdia. Quem pode subsistir sem a misericórdia de Deus? Não é pensável, mas amemos a sua justiça também. Nós vamos transpor na quarta-feira, se Deus quiser, os umbrais da quaresma. Vamos entrar para a quaresma. Devemos pedir o horror aos nossos pecados. Devemos pedir o amor, o reverente e transido a essa execração que Deus tem aos nossos pecados. Devemos pedir a Deus o ódio ao nosso pecado como ao pecado dos outros. Devemos pedir a Deus que nos conceda a misericórdia sem a qual nós, na presença dele, não somos capazes de nos manter. Eu falei, agora, acabo de falar da palavra misericórdia. É porque eu quero preparar o fecho do que eu estou dizendo, e o fecho tem um nome. Esse nome é Maria. Tudo quanto eu disse até agora, o homem não o obtém se Maria Santíssima não pedir por ele. Nada. Ela é a medianeira necessária. Por vontade de Deus, ela é a medianeira necessária de todas as nossas orações até Ele e de todas as graças que baixam dele para nós. Se nós temos arrependimento do nosso pecado, foi ela que pediu, foi assim que nós obtivemos. Se nós temos vontade de fazer penitência, foi ela que pediu. Se nós tivermos força para executar a penitência que devemos, é ela que nos pedirá essa força. E no fim, toda feita penitência e sentindo-nos reconciliados com Deus, ela é o sorriso de Deus para nós. De maneira que, como filhos de Nossa Senhora que somos, nós devemos terminar esta oração, esta reflexão, com Salve Regina, Mater Misericórdia.